A segurança de uma nação tem um preço? Sim, cerca de 450 bilhões de dólares até 2035. É quanto a Polônia planeja gastar em defesa, de acordo com o relatório da Deloitte, aproximadamente metade do seu PIB atual. Para um país europeu de médio porte, essas são somas astronômicas. Mas após mais de uma década de guerra logo após a fronteira a leste da Polônia, na Ucrânia, poucas pessoas no país veem esses gastos como excessivos. Diante da renovada agressão russa, o investimento é amplamente visto como necessário. Mas o que esse dinheiro realmente compra? Quais capacidades a Polônia possui hoje e o que ela está tentando construir? Para descobrir, decidimos examinar mais de perto o que é, indiscutivelmente, o maior esforço de modernização militar na Europa, para avaliar o que a Polônia tem agora e o que se espera que ela coloque em campo nos próximos anos. Até 2035, as Forças Armadas polonesas visam operar em todos os domínios, terrestre, aéreo, marítimo, cibernético e espacial, com a capacidade de realizar ataques em profundidade atrás das linhas inimigas. Mas será o suficiente para impedir uma potencial invasão russa? Neste episódio, analisamos os detalhes. A modernização militar da Polônia está entrando em sua fase mais intensiva, um processo que continuará ao longo da próxima década. O esforço é guiado por um plano de modernização técnica de longo prazo para 2025 a 2039 e, notavelmente, permanece em grande parte fora das disputas políticas cotidianas do Estado. Para entender o que a Polônia está construindo, devemos primeiro olhar para a estrutura sobre a qual todo o sistema repousa. E isso fornece a base para avaliar o estado dos militares poloneses hoje e para onde eles caminham até 2035. Até recentemente, a Polônia mantinha 3 divisões. Hoje, está expandindo para 6 em diferentes estágios de formação. Por quê? Porque o tamanho do contingente militar polonês deve crescer drasticamente, de cerca de 100 mil efetivos ativos há alguns anos, passando por 210 mil hoje, até chegar a 500 mil. Isso incluiria 300 mil soldados na ativa e 200 mil reservistas, incluindo uma força de reserva de alta prontidão. A espinha dorsal da força consiste em 3 divisões estabelecidas há muito tempo: a 11ª Divisão de Cavalaria Blindada, a 12ª Divisão Mecanizada e a 16ª Divisão Mecanizada. Em 2018, a Polônia adicionou a 18ª Divisão Mecanizada, uma formação de linha de frente prioritária, onde o equipamento pesado mais moderno, incluindo os tanques Abrams, está sendo mobilizado. 2 divisões adicionais começaram a ser formadas em 2023, a 1ª Divisão de Legiões e a 8ª Divisão do Exército Nacional, ambas com previsão de atingir prontidão total no início da década de 2030. E a expansão vai além. A Polônia também planeja uma divisão de propósito específico estruturada em torno de unidades de elite aerotransportadas e de mobilidade aérea. Seu papel se concentrará em capacidades de ataque em profundidade, combinando operações massivas de drones com mísseis de cruzeiro e balísticos capazes de atingir mais de 1.000 quilômetros dentro do território inimigo. Isso reflete uma mudança doutrinária mais ampla. Tradicionalmente, a Polônia confiava na dissuasão por negação, a capacidade de defender seu território de forma eficaz o suficiente para desencorajar um ataque. O novo objetivo vai um passo além: dissuasão por punição, a capacidade de impor custos significativos nas profundezas do território de um adversário. Em sua estrutura planejada, espera-se que cada divisão conte com 4 brigadas, cada brigada com 4 batalhões e cada batalhão equipado com 58 plataformas blindadas modernas, tanques, veículos de combate de infantaria ou blindados de transporte de pessoal. Com essa visão estrutural estabelecida, podemos agora passar para os ramos individuais das Forças Armadas polonesas. Forças terrestres. A escala de mudança nas forças terrestres da Polônia é massiva e deliberada. Varsóvia argumenta abertamente que está construindo o maior e mais poderoso exército da União Europeia. Se as metas de aquisição forem atingidas, o inventário de veículos blindados da Polônia excederá o de muitos países da União Europeia somados. A transformação começou após 2022. Antes da guerra, a Polônia dependia fortemente de tanques obsoletos da era soviética, como o T-72 e o PT-91, além dos Leopard 2.
A maior parte da frota de T-72 e PT-91, cerca de 400 veículos, foi transferida para a Ucrânia logo após serem recondicionados, juntamente com peças de reposição e munição. Foi uma contribuição importante para o esforço de guerra ucraniano, mas também criou uma lacuna urgente de capacidade interna no Estado polonês. Essa lacuna está sendo preenchida com equipamentos modernos. A Polônia já recebeu 116 tanques M1A1 Abrams que planeja modernizar gradualmente para a versão mais recente. Ao mesmo tempo, as entregas dos 250 avançados M1A2 versão 3 do Abrams, entre os tanques mais capazes do mundo, estão próximas da conclusão. Esses veículos estão sendo destacados principalmente para a 18ª Divisão Mecanizada. Em paralelo, a Polônia está introduzindo os tanques sul-coreanos K2GP Black Panther. Cerca de 180 veículos já estão em serviço, com entregas adicionais em andamento. A partir de 2028, a Polônia espera começar a receber a variante aprimorada K2PL, com planos para produção local em larga escala que pode chegar a 800 unidades. Isso marcaria o retorno da fabricação de tanques na Polônia e o investimento de longo prazo na indústria de defesa do país. No entanto, os contratos executivos para o grosso da produção do K2PL ainda estão pendentes e o cronograma se estende até a década de 2030, tornando-o vulnerável a pressões orçamentárias ou mudanças de prioridades. Tanto o programa Abrams quanto o K2 incluem suporte logístico total, veículos de engenharia especializados e sistemas de proteção ativa projetados para a defesa contra mísseis antitanque e drones. Essas frotas são complementadas por mais de 200 tanques Leopard 2, dos quais cerca de metade em versões modernizadas. No total, a Polônia já opera cerca de 522 carros de combate modernos ou de ponta, uma das maiores e mais avançadas forças blindadas da Europa, mas ainda visa triplicar esse número. A Polônia também garantiu grandes estoques de munição moderna para tanques, dezenas de milhares de cartuchos adquiridos dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Alemanha. A produção nacional também está em andamento. Vale notar que essas munições são significativamente mais avançadas do que as usadas pela Rússia, o que significa que os tanques poloneses podem alcançar os mesmos efeitos com menos disparos. Na guerra moderna, as quantidades brutas isoladas não contam a história completa. Mas enquanto as forças blindadas se fortalecem rapidamente, a situação na infantaria mecanizada permanece muito mais desafiadora. A situação da infantaria ilustra um dos desafios centrais da modernização da Polônia, a lacuna entre planos ambiciosos e a realidade atual. Como diz uma piada que circula entre os soldados poloneses, o veículo de combate de infantaria mais comum no exército polonês hoje é o caminhão Jelks. A razão principal, mais uma vez, é o apoio à Ucrânia. A Polônia transferiu centenas de veículos de combate de infantaria BMP-1 obsoletos. Estima-se que pelo menos 400 veículos operacionais foram entregues. Assim como ocorreu com os tanques, as plataformas que não puderam ser reparadas foram sucateadas, mas apenas depois que todas as peças utilizáveis foram removidas. O número total de veículos blindados perdidos como resultado do apoio à Ucrânia pode ter chegado a 800. Isso equivale ao equipamento de aproximadamente 14 batalhões mecanizados. Pouquíssimos desses veículos permanecem em serviço na Polônia hoje e, mesmo antes da guerra, sua condição técnica já era precária. Substituí-los tem se mostrado um processo lento. O aguardado veículo de combate de infantaria Borsuk entrou em serviço inicial apenas recentemente, com pouco mais de 100 unidades encomendadas até agora. Espera-se que a produção em larga escala aumente no final desta década, mas a necessidade total é estimada em cerca de 1.500 veículos, incluindo variantes especializadas. Nos cronogramas atuais, esse esforço se estenderá até a década de 2030. Uma demanda adicional virá de um programa planejado de veículos de combate de infantaria pesados chamados Ratel, sugerindo requisitos totais de até 2.000 plataformas à medida que a Polônia se expande para 6 divisões. Enquanto isso, parte da lacuna está sendo preenchida pelo blindado de rodas KTO Rosomak. Várias centenas já estão em serviço, com entregas adicionais planejadas. Esses veículos estão sendo atualizados com sistemas modernos de torres remotas ZSSW-30 de fabricação nacional, melhorando sua eficácia em combate, enquanto a próxima geração de veículos sobre lagartas não entra em operação total. As forças de mísseis e a artilharia são outra área onde os militares poloneses passaram por uma modernização massiva nos últimos anos, tão extensa que gerou controvérsia.
Durante anos, houve um debate contínuo sobre a decisão de suplementar os obuseiros autopropulsados CRAB produzidos internamente com sistemas sul-coreanos, o K9 e o futuro K9PL. A Polônia, que anteriormente dependia de um grande número de sistemas antigos Dana e Godzik, transferiu muitos deles para a Ucrânia, especialmente o último, enquanto o primeiro já estava perto da aposentadoria. Para substituir essas perdas, a Polônia continuou comprando obuseiros CRAB, mas também encomendou quase 400 K9 coreanos. Hoje, a Polônia opera quase 280 sistemas modernos nesta classe, com a frota total planejada devendo atingir cerca de 600. Todos eles são integrados ao sistema polonês de controle de tiro Topaz, considerado um dos sistemas de gerenciamento de artilharia mais avançados do mundo. Varsóvia também foi pioneira no uso do drones Fly-Eye para reconhecimento de artilharia, uma capacidade agora amplamente adotada. A mesma modernização está ocorrendo na artilharia de foguetes. Sistemas obsoletos Grad e RM-70 foram transferidos para a Ucrânia, enquanto a Polônia manteve os lançadores Langusta atualizados e introduziu novos sistemas de longo alcance sob o programa Homar. A Polônia opera atualmente cerca de 180 sistemas de artilharia de foguetes, com planos de expandir esse número para mais de 300. Dependendo do tipo de munição utilizada, essas plataformas podem atingir alvos de alcance de 80 a 300 e, no futuro, até 500 km. Sob o programa Homar, a Polônia está mobilizando tanto o conhecido HIMARS quanto o K-239 Chunmoo sul-coreano. Esses sistemas de longo alcance serão os principais beneficiários das capacidades emergentes de reconhecimento baseado no espaço da Polônia que discutiremos mais adiante. Novamente, isso é acompanhado por grandes estoques de munição para as forças de artilharia e foguetes, enquanto a capacidade de produção doméstica deve crescer de forma constante. Ao mesmo tempo, a produção de munição em todos os países da OTAN e parceiros está se expandindo rapidamente. Até 2027, a produção anual de granadas de artilharia de 155 mm deve atingir cerca de 3 milhões de unidades. Também vale a pena notar os conceitos poloneses emergentes para mísseis de cruzeiro e balísticos produzidos internamente. Ao lado de Alemanha, França e Itália, a Polônia juntou-se a um programa europeu que visa desenvolver o equivalente terrestre do Tomahawk, projetado para produção em larga escala. Ao mesmo tempo, está em andamento o trabalho em pelo menos 2 motores de foguete avançados adequados para tais sistemas, um civil e um militar, desenvolvidos sob a supervisão do Instituto Militar de Tecnologia de Armamento. Soluções de protótipos já foram testadas em cooperação com o Grupo de Defesa Estatal PGZ. Existe também potencial para cooperação futura com a Ucrânia, que possui tecnologias de mísseis valiosas. Concluindo as forças terrestres, vamos destacar brevemente alguns elementos adicionais. Os soldados poloneses já operam mais de 180 mil rifles Grot modernos, mas a encomenda planejada de 250 mil é apenas parte da necessidade de longo prazo, que pode chegar a até 700 mil em várias variantes. As unidades mecanizadas também receberam todos os 124 morteiros autopropulsados HAK encomendados até agora, um sistema que já viu uso em combate na Ucrânia. Simultaneamente, o exército está expandindo sua frota de veículos táticos 4x4, como o Liguan e o Waran, usados para transporte, reconhecimento e funções de comando. Tudo isso é apoiado por milhares de caminhões militares produzidos pela Jelks, mas ainda há poucos. A produção está aumentando, mas a demanda total é estimada em bem mais de 10 mil veículos. É por isso que continuam as discussões sobre a introdução de um segundo fornecedor, com sinais recentes sugerindo que a alemã MAN pode considerar reintroduzir a histórica marca Star para o mercado militar polonês. Força Aérea. Sem focar em classificações formais e priorizando a clareza, examinaremos agora os sistemas de drones e capacidades aéreas da Polônia. Começando pelos primeiros, a Polônia já opera várias centenas de drones de reconhecimento Fly-Eye sob um acordo de cooperação para mais de 1.600 unidades a serem entregues até 2035. Ressalte-se que o produtor atualiza continuamente o sistema, o que significa que os militares recebem as versões mais recentes ao longo do tempo. O Fly-Eye tem sido amplamente utilizado na Ucrânia desde o início da guerra. A Polônia também opera um número não especificado de munições errantes ou Armat, também presente na Ucrânia, provavelmente na casa das centenas. As entregas também começaram para o sistema Wizjer, outro drone de reconhecimento tático com pelo menos 100 unidades planejadas.
As capacidades de reconhecimento e ataque de curto alcance são expandidas pelo sistema Gladius, frequentemente descrito como uma plataforma de reconhecimento e ataque. Vários conjuntos já estão em serviço, enquanto um Gladius 2 de próxima geração está em desenvolvimento, com expectativa de estender os alcances de ataque para centenas de quilômetros. Em altitudes mais elevadas, operam plataformas maiores, incluindo o Bayraktar TB2 e o Mk9 Reaper. A Polônia adquiriu Bayraktars em 2022. Embora sua reputação no campo de batalha tenha oscilado conforme a guerra na Ucrânia mudou, eles continuam sendo um sistema capaz. A Polônia opera 4 conjuntos ou 24 drones. O país também aluga atualmente Mk9 Reapers dos Estados Unidos com seus próprios sistemas de versão mais recentes programados para entrega em 2027. Essas plataformas armadas estão baseadas em Myroslaviec e fornecem capacidades de ataque de precisão contra alvos terrestres, Bayraktar, com o Reaper oferecendo maior flexibilidade operacional. Helicópteros são outra área que poderia justificar um episódio separado, mas aqui focaremos nas plataformas mais modernas. A decisão mais controversa é a compra de 96 unidades de helicópteros de ataque AH-64 Apache. Uma vez entregues, isso tornará a Polônia o segundo maior operador de Apache do mundo. Apesar do preço de cerca de 10 bilhões de dólares, espera-se que esses sistemas aumentem significativamente as capacidades no campo de batalha, especialmente enquanto novas funções de contra-drones estão sendo exploradas. Por enquanto, a Polônia opera Apaches alugados dos Estados Unidos, enquanto treina as tripulações com entregas totais planejadas para 2028 a 2032. A Polônia também está expandindo sua frota de helicópteros de transporte modernos produzidos internamente. As entregas estão em andamento para 32 helicópteros AW-149 construídos em Severodvinsk, junto com os S-70 Black Hawks produzidos em Mielec para forças de operações especiais. Capacidade adicional vem do AW-101 Merlin, operado pela Marinha para guerra antissubmarino e missões de busca e salvamento. Apesar do progresso significativo, lacunas importantes permanecem. Enquanto o programa de helicópteros de treinamento está perto de uma resolução, ainda há pouco progresso em aeronaves destinadas a operar a partir das futuras fragatas polonesas da classe Miecznik. Ao mesmo tempo, as Forças Armadas ainda operam mais de 100 helicópteros de origem soviética, muitos dos quais provavelmente não estão mais em condições de voo. Uma compra planejada de 32 helicópteros S-70 adicionais foi cancelada em 2025. A aviação de transporte está em condições relativamente melhores e ainda pode ser expandida através de programas de financiamento europeus. A Polônia opera atualmente 24 aeronaves Mi-28 Brisa antigas e 16 transportes Casa C-295 que estão programados para modernização entre 2025 e 2033. A situação é mais variada quando se trata de transporte pesado. A Polônia opera 6 C-130 Hércules, mas são aeronaves mais velhas e intensamente usadas, compradas dos Estados Unidos, e seu recondicionamento demorou mais do que o esperado. O há muito adiado programa DROP visa adquirir 10 novas aeronaves de transporte. Os principais candidatos incluem o brasileiro C-390, o americano C-130J e o Airbus A400M, com este último sendo visto como a opção mais provável devido ao potencial financiamento via programa SAFE. Decisões são esperadas em breve, junto com uma possível compra de pelo menos 2 aviões-tanque de reabastecimento aéreo. Há também incerteza sobre o futuro das capacidades de alerta aéreo antecipado. A Polônia adquiriu recentemente 2 aeronaves Saab 340 AEW usadas, mas estas são apenas uma solução paliativa. Na aviação de combate, devemos começar com um adeus. O MiG-29 está se aproximando da aposentadoria após décadas de serviços. Células envelhecidas, peças de reposição limitadas e riscos crescentes de segurança tornam sua retirada inevitável. Atualmente, os ativos de combate aéreo mais importantes da Polônia são seus 47 caças F-16. No entanto, como essas aeronaves estão envelhecendo, estão programadas para modernização entre 2030 e 2038, atualizando-as para o padrão F-16V. Os MiG-29 estão sendo substituídos principalmente pelo FA-50 da Coreia do Sul. Embora a compra de 48 caças continue controversa, a aeronave oferece entrega rápida, menores custos operacionais e valiosa capacidade de treinamento, mantendo os F-16 para outras prioridades.
A versão aprimorada FA-50PL é esperada entre 2027 e 2029, com as funções operacionais iniciais começando antes. Dito isto, a espinha dorsal do poder aéreo polonês será, sem dúvida, o F-35. Atualmente, de longe, o melhor caça multitarefa do mundo. A Polônia encomendou 32 aeronaves e já recebeu várias, embora estas ainda estejam nos Estados Unidos para treinamento. As primeiras aeronaves devem chegar à Polônia este ano, com o esquadrão completo esperado em 2027 e capacidade operacional total por volta de 2030. Estes são suplementados por estoques substanciais de armas modernas lançadas do ar, incluindo cerca de 500 mísseis AIM-9X, mais de 1.000 Armor-Runs AIM-120 e centenas de mísseis de cruzeiro JAMS-ER com alcance de aproximadamente 1.000 km. Significa que, quando lançados de território aliado, por exemplo, a Estônia, eles podem atingir os principais centros de tomada de decisão da Rússia, Moscou e São Petersburgo. Marinha. Agora nos voltemos para o mar. A reforma militar da Polônia também atingiu a Marinha, apesar das deliberações sobre se um grande investimento nesta área era de fato necessário. Hoje, sua importância é clara. Suprimentos de energia críticos e grandes volumes de comércio chegam à Polônia através do Báltico, enquanto a crescente infraestrutura de energia eólica offshore do país também exige proteção. E de fato, nos últimos anos, as perspectivas para a Marinha polonesa melhoraram significativamente. A modernização começou modestamente, com o programa de contramedidas de minas Cormoran 2. 3 navios, Cormoran, Albatroz e Meva, já estão em serviço, enquanto mais 3 estão sendo concluídos. Uma vez entregue, essa frota de 6 navios atenderá aos requisitos de guerra de minas da Polônia e já atraiu o interesse de potenciais compradores estrangeiros. A maior atenção, no entanto, está voltada para o programa de fragatas Miecznik, as primeiras novas grandes belonaves de superfície da Polônia em décadas. Esses navios substituirão 2 fragatas de origem dos Estados Unidos, que agora têm 50 anos. A primeira embarcação, Orp Witcher, está programada para ser lançada este ano e deve entrar em serviço por volta de 2028 ou 2029. 2 navios adicionais, Bursa e Uragan, seguirão no final desta década, com o possível segundo lote sob consideração. Essas fragatas representarão uma capacidade de combate significativa no Báltico. Mísseis antinavio Naval Strike e 32 células de sistema de lançamento vertical, permitindo a integração de defesa aérea avançada ou mísseis de cruzeiro como Tomahawk. Elas também são equipadas para a guerra antissubmarino e defesa aérea em camadas, baseada em mísseis CAN, a mesma família usada nos sistemas terrestres da Polônia. Em paralelo, o país está construindo 2 navios avançados de inteligência de sinais em cooperação com a Suécia. Nomeados Orp Jerzy Rosik e Orp Henryk Zygalski, homenagem aos decifradores da Enigma, eles fornecerão capacidades de inteligência eletrônica e de radar em todo o Báltico. Ambas as embarcações já foram lançadas e devem entrar em serviço antes do final de 2027. Outra adição importante será o Orp Ratownik, um grande navio de apoio e resgate projetado para assistência marítima, logística e suporte a operações especiais, com a entrada em serviço planejada para meados de 2029. Espera-se que tudo isso coincida com o progresso em um dos programas navais mais antecipados da Polônia, novos submarinos. Em dezembro de 2025, o governo anunciou negociações com a Suécia para a aquisição de 3 submarinos classe A-26 Black King sob o programa Orca. O cronograma permanece incerto e a implementação final dependerá da assinatura do contrato executivo. No entanto, segundo relatos, a fabricante sueca Saab já está preparando investimentos para acelerar a produção. Se tudo correr conforme o planejado, a Polônia deverá receber um submarino usado, o HMS Södermanland, já em 2027, com uma solução de transição. O primeiro submarino recém-construído deve entrar em serviço na Polônia por volta de 2030, provavelmente de unidades atualmente em construção para a Marinha Sueca. O segundo e o terceiro barcos são esperados entre 2031 e 2035, com detalhes finais a serem confirmados assim que o contrato executivo for assinado. Isso completaria amplamente o componente central de combate da Marinha polonesa, embora vários programas permaneçam incertos. O futuro do programa Murena, destinado a entregar novas corvetas de mísseis, permanece incerto, pois suas premissas não são atualizadas publicamente há anos.
Planos adicionais incluem navios de reconhecimento hidrográfico, instalações de desmagnetização para reduzir a vulnerabilidade a minas magnéticas, navios-tanques auxiliares e sistemas marítimos não tripulados, que também devem se tornar parte da frota. Defesa aérea. A defesa aérea é um tema que merece uma discussão separada. Formalmente, esses sistemas são divididos entre as forças terrestres e a força aérea, mas a escala de investimento, os custos e os desafios operacionais os tornam um pilar crítico de transformação militar da Polônia. A camada superior do sistema é a Wisła, construída em torno de 8 baterias Patriots adquiridas em 2 fases. No total, 64 lançadores protegerão cidades importantes e bases militares contra ataques de aeronaves e mísseis, um papel cuja importância é demonstrada diariamente pela guerra na Ucrânia. As 2 primeiras baterias já estão operacionais, enquanto as unidades restantes estão entrando em produção com capacidade total esperada por volta de 2030. O sistema incluirá radares AESA avançados, atualmente operados apenas pelos Estados Unidos, capazes de detectar tanto pequenos drones quanto mísseis de alta velocidade. No coração da arquitetura está o Sistema de Gerenciamento de Batalha IBCS, que integra sensores e lançadores em uma única rede. Isso permite que o sistema selecione o interceptador mais apropriado para cada ameaça, uma característica importante dado o alto custo dos mísseis avançados PAC-3. Interceptadores de menor custo da família Khan usados no sistema NAREW devem servir por serem mais baratos. O IBCS é um sistema americano, mas a Polônia está, na verdade, à frente dos Estados Unidos em sua implementação. A segunda camada, NAREW, fornecerá proteção de curto alcance para a infraestrutura crítica e unidades de linha de frente. O programa inclui 23 baterias, cada uma com 6 lançadores, um total de 138 lançadores capazes de disparar 1.104 mísseis CAN-ER em uma única salva. A produção de mísseis e componentes principais está sendo localizada na Polônia, com entregas planejadas entre 2027 e 2035. A experiência da Ucrânia levou a uma camada adicional, PLICA+. Este programa atualiza as unidades de defesa aérea de curtíssimo alcance existentes, adicionando lançadores CAN e substituindo radares antigos por sistemas modernos. No total, 21 baterias adicionarão outros 42 lançadores e 336 mísseis prontos para disparar. Todas as unidades devem entrar em serviço até 2029. Considerados em conjunto, e sem contar sistemas portáteis como Poprad ou Piorium, a defesa aérea em camadas da Polônia, quando finalizada, poderia lançar exatamente 2.464 interceptadores simultaneamente, uma das maiores capacidades de seu tipo na Europa e até no mundo. O sistema também está sendo expandido para enfrentar a crescente ameaça de drones. Sob o programa SAM recentemente aprovado, no valor de aproximadamente 4 bilhões de dólares, a Polônia mobilizará 18 baterias contra drones adicionais, combinando radares, guerra eletrônica e uma mistura de efeitos cinéticos e não cinéticos. As entregas estão planejadas para os próximos 2 anos. Mas um exército moderno não é apenas feito de tanques, mísseis ou aeronaves. Ele também depende de algo muito mais básico, o que o soldado realmente veste e carrega. Por anos, o programa SPECH da Polônia, cobrindo equipamentos pessoais como rifles, ótica, coletes à prova de balas, roupas, botas e sistemas de comunicação, foi amplamente criticado pela má qualidade e lenta modernização. A crítica era simples. Enquanto bilhões eram gastos em grandes sistemas de armas, os soldados muitas vezes careciam de um par adequado de botas. A situação está melhorando, embora muitos observadores ainda argumentem que o ritmo é muito lento. Outro componente em rápido crescimento são as forças de defesa cibernética. Embora não envolvam grandes programas de aquisição, este ramo tem se expandido rapidamente e apresenta regularmente um bom desempenho em exercícios cibernéticos da OTAN. Um sistema fundamental é a Legião Cibernética, lançada em 2025, que constrói uma reserva civil de especialistas em TI que apoiam operações militares em tempo parcial. O programa provou ser altamente bem-sucedido, atraindo mais de 2.000 especialistas, superando em muito as expectativas iniciais. Mesmo assim, todo esse aparato tecnológico seria inútil sem um reconhecimento espacial adequado. É por isso que Varsóvia também está tentando estabelecer uma presença no espaço. As operações da Polônia no domínio espacial são organizadas sob o sistema Argus, a agência de inteligência geoespacial e serviços de satélite. Por anos, a Polônia careceu de capacidades de reconhecimento de longo alcance.
Mas agora essa lacuna está se fechando. Nos próximos anos, espera-se que o país desenvolva algumas das capacidades de reconhecimento baseadas no espaço mais avançadas da Europa. O Argus serve como um hub central, integrando dados de múltiplas fontes, incluindo fornecedores comerciais e parcerias internacionais com países como França e Itália. Um elemento-chave é a cooperação com a ICEYE, uma empresa que opera uma grande constelação de satélites de radar com seu centro operacional em Varsóvia. A Polônia já encomendou seus próprios satélites. O primeiro está em órbita, com mais 2 programados para lançamento em 2026 e uma opção para unidades adicionais. E isso permitirá que a Polônia controle sua própria constelação de satélites de radar e determine quando e onde as imagens serão capturadas. Outras capacidades virão do programa GLOB, que inclui a aquisição planejada de satélites ópticos de alta resolução da Airbus. Esses sistemas complementarão a constelação Pleiades-New existente e devem entrar em órbita por volta de 2027. Além disso, a Polônia já colocou em órbita a constelação de satélite Piast, desenvolvida pela Cryotech em cooperação com a Universidade Militar de Tecnologia. Seu sucessor, a constelação Microglobe, consistirá em 4 satélites equipados para reconhecimento óptico e infravermelho, com implantação esperada para 2027. Somada a outros programas, a Polônia provavelmente operará pelo menos 12 a 15 satélites militares nos próximos anos. E isso nos traz ao fim da história da modernização militar da Polônia. É um processo complexo e arriscado, mas também necessário. A expansão rápida pode sobrecarregar as linhas de treinamento, sobrecarregar as cadeias logísticas e criar desafios de manutenção, particularmente ao operar equipamentos de múltiplos países, como ocorre com os tanques Abrams americanos, K2 sul-coreanos, Leopards alemães, com diferentes cadeias de suprimento e requisitos técnicos. Nenhum exército é perfeito, e nenhum jamais será. Uma transformação nesta escala é rara, mesmo para os padrões globais, e inevitavelmente envolve compensações entre custo, operacionalidade e capacidade industrial. Fábricas não podem ser construídas da noite para o dia, e sistemas avançados levam anos para serem desenvolvidos e entregues. Embora o processo de reforma pudesse certamente ter começado muito antes, não adianta chorar sobre o leite derramado agora. Obviamente, a pergunta feita no título não pode ser respondida de forma simples. Depende de milhões de fatores adicionais. No entanto, o custo para a Rússia de invadir a Polônia certamente aumenta a cada dia. Cada tanque, míssil ou caminhão produzido é mais um argumento contra o lançamento de uma agressão contra a Polônia ou contra a OTAN de forma mais ampla. Uma mensagem enviada claramente em uma direção: Moscou. Se vis pacem, para bellum. É também importante entender que a Polônia não está apenas construindo capacidades defensivas significativas nos domínios terrestre, aéreo, naval e de defesa aérea, mas também será capaz de desferir ataques ofensivos se for forçada a fazê-lo. Além disso, em várias áreas-chave, a Polônia espera mobilizar tecnologia mais avançada do que grande parte do inventário atual da Rússia. Se concluída conforme o planejado, a modernização das Forças Armadas polonesas colocará o país entre as principais potências militares da Europa e, certamente, com a maior força terrestre da União Europeia. Mas o equipamento sozinho não é suficiente. A Ucrânia é um exemplo primordial de que o exército é mais do que apenas equipamentos sofisticados. Treinamento, liderança, moral e apoio público determinarão, em última análise, se essas capacidades podem ser plenamente realizadas. Esse equilíbrio pode provar-se tão importante quanto as próprias armas.